Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Jackson, da Joinville Sob Medida, falando. Trago hoje um assunto bem interessante para vocês, uma coisa que creio que seja dúvida de muitas pessoas, é qual material escolher, dentre tantos, para a fabricação de um móvel. Então, tem as opções de madeira, de MDF, compensados, né? Então, eu falo da região de Joinville e já digo que nós temos aqui um problema bastante comum que é cupim. Então, hoje, pensar em se fazer um móvel com compensado de virola ou de pinos, e até mesmo trabalhar com a madeira pinos, ou alguma de madeira como cacheta, até eucalipto, ou outras mais duras, mas que possuem brancal, é um pouco complicado porque realmente pode acontecer de o cupim atacar. Existem tratamentos, existem formas de a gente prevenir isso, mas a gente nunca está completamente livre, né, do cupim. Eu já vi cupim entrando em MDF, compensado então nem se fala, é uma coisa que na nossa região aqui, devido ao fato de Joinville ser uma cidade muito úmida, abafada, né? Então o que acontece? O cupim ele realmente ele ataca o móvel e uma vez que ele tomou conta do móvel, dificilmente a gente consegue recuperar esse móvel. As opções disponíveis hoje, 90% das marcenarias, até digo mais, 95% das marcenarias hoje, elas trabalham com o MDF. É um material feito através de pó ou de fibras de madeira, principalmente de pinos e de eucalipto. Existem alguns fabricantes agora investindo na fibra de eucalipto, ao invés do pó de pinos, tá? Mas assim, eu digo, das marcas com as quais nós trabalhamos, eu já encontrei cupim dentro de MDF. Então é uma lenda dizer que o cupim não entra no MDF, né? Ele entra, mas devido a algumas circunstâncias. Não é que, fiz o meu móvel de MDF, vai pegar cupim. Não, primeiro, existe sempre a questão de, se você já tem um móvel na sua casa com cupim, isso pode ser um fator de risco. Isso pode, principalmente nas épocas quando se aproxima o verão, as épocas de revoada, o cupim ele sai daquele móvel que está infestado e ele vai para qualquer lugar. Então, se ele achar um outro móvel próximo, ele pode, naquele momento ali, fazer um furinho e entrar. O cupim no MDF, eu nunca vi ele fazer colônia, ele não faz o ninho dele dentro do MDF, ele fura o MDF, né? Ele causa aquele dano ali na superfície, mas ele não, talvez devido às resinas ou produtos químicos utilizados ali na fabricação do MDF, lá na fábrica ainda, né? O cupim ele não, sei lá, dizendo assim de uma forma bem popular, ele não gosta muito do gosto, do sabor do MDF, né? Ao contrário do pinos, que aí realmente a gente já tem um problema bem mais sério. Não adianta isolar, não adianta achar que eu vou passar verniz em cima e vai proteger o móvel. Não vai, não adianta, porque a gente já viu o cupim aí, verdadeiras obras de arte que os cupins fazem aí em móveis de pinos, e não só de pinos, né? Eu falo do pinos porque é a madeira onde eles mais atacam mesmo. Então, dos materiais disponíveis que nós temos hoje no mercado, o MDF ele predomina. Praticamente 95% das marcenarias hoje trabalham com ele, vão oferecer essa solução. Tá? Eu já passei por casos assim onde o cliente me pediu para fazer um projeto misto. Então, o rodapé, o cavalete do rodapé a gente faz de madeira, uma madeira boa, e aí a gente sobe a base do móvel, as caixas, né, gavetas com MDF. Para quê? Em casos onde é possível que haja alagamento, então o móvel ele assentado sobre um cavalete de madeira, aquela madeira ela não vai inchar como acontece com o MDF. Tá? Então, primeiro, a gente tem que identificar qual é a necessidade de se utilizar aquele material no móvel. Então, para os cavaletes de MDF, onde existe essa possibilidade de pegar água, ou então até mesmo algumas pessoas têm o hábito de lavar a sua cozinha, a sua lavanderia com balde, né? Enche o balde de água e joga. Eu não aconselho, realmente é uma coisa que a água ela pode respingar, e não só por isso, o ambiente ele fica úmido, por mais que você passe um pano, você tente tirar aquela umidade, aquele excesso de água, vai ficar aquela umidade e ela vai evaporar e ela vai tornar o ambiente mais úmido, tá? E isso para o MDF não é legal.
Então, para casos de lavanderia, banheiro, cozinha, nós da Joinville Sob Medida, nós adotamos uma prática que é a fitagem total do móvel. Tá? Então, não só o topo frontal do MDF, mas aquele que está lá embaixo, em contato com o chão, na parede, atrás, ou até onde vai ser assentado o granito em cima, a gente faz esse tratamento, a gente aplica uma fita de borda que isola esse topo. Isso não impede completamente, né? Mas ele vai dar uma garantia extra ao móvel, vai assegurar que aquele topo do MDF, que é ali que suga a umidade, a água, a parte da melamina não tem problema, se pegar, se respingar água ali não é problema. A questão é aquela emenda, aquela junção entre a melamina do MDF e a fita de borda. Ali naquele frisozinho, ali se pegar água ele incha. Tá? Então, a gente tenta tomar esses cuidados. Claro que não é uma garantia 100%. Não tem como hoje eu dizer assim, eu faço um móvel que pode jogar água em cima e não tem problema. Tá? Mesmo utilizando o MDF Ultra, que tem uma resistência maior à umidade, à água, mas ainda assim não é uma coisa garantida 100%. Não tem como hoje a gente chegar e dizer assim, olha, pode tacar na água que não tem problema. Ninguém ainda conseguiu desenvolver uma fórmula, né, para isso funcionar. Alguns fornecedores nos passaram a informação de que existe um MDF que está sendo testado para resistir à umidade, mas ele custa em torno de R$800 a chapa. Então é uma coisa que, comparado ao MDF comum, que custa 150 mais ou menos na nossa região aqui, é uma diferença muito grande. Então ela se torna mais cara, inclusive, do que a própria madeira. Então a gente tem que dosar isso, né? Por isso que em alguns casos onde existe essa questão de problema com umidade, a gente faz essa fitagem total e a gente coloca pelo menos o cavalete embaixo feito de madeira maciça, né? A gente põe uma madeira boa aí, se pegar água, mas a madeira pode apodrecer. Pode sim, só que ela vai ter uma garantia muito além do que o MDF. Se você molhar um MDF cru, ou pode ser branco ou de qualquer cor, nos topos ali, ele já vai inchar na hora. O MDF Ultra resiste um pouco mais, mas ele também incha. E uma vez que ele inchou, parece que a umidade entra mais ainda nele. Tá? Com a madeira não vai inchar no primeiro momento, nem no segundo, nem no terceiro. Ela vai resistir mais. Claro que ela não vai resistir 20, 30 anos, né? Mas ela tem uma garantia extra em relação ao MDF. Falando de custos, claro que o MDF se popularizou em virtude de custo. Assim. Então, hoje, se você for pegar, vamos fazer um móvel, um balcão de MDF. Se você for escolher uma cor de MDF, aquela cor ela já vem pronta de fábrica. Então, o trabalho das marcenarias é cortar as peças no tamanho e montar o MDF. Então, eu corto a peça, tá, junto ou não, para fazer tamponamento, peça mais grossa, com fita de borda, a gente faz esse acabamento. E aí eu tenho uma peça pronta para começar a montagem do móvel. A madeira, pelo contrário, a gente compra ela em tábuas de 20, 25, 30 centímetros de largura. E para fazer um painel que eu chamo, imagina uma coluna de um balcão, a parte lateral. Um balcão com 90 centímetros de altura e 60 centímetros de profundidade. Como a tábua só tem 30 centímetros, então eu vou precisar de 2 ou até 3 para fazer essas junções para eu conseguir os 60 centímetros de largura. Então primeiro eu tenho que planar essa tábua, desengrossar, deixá-la na mesma espessura para que eu possa então juntá-las. Essa emenda nem sempre fica perfeita, então eu tenho que levar essa peça para a lixadeira, fazer ela uns 4 processos de lixação nessa peça, para que então eu consiga cortá-la no tamanho. E por fim, eu ainda preciso pintar essa peça ou invernizá-la. Então é por isso que o móvel de madeira se torna muito mais caro do que um móvel de MDF. Né? Então a gente tem que saber sempre qual é a aplicabilidade, onde é que eu vou usar madeira, onde é que eu vou usar o MDF. Compensado, laminado na nossa região não se usa mais, é muito difícil uma marcenaria fazer trabalho dessa forma ainda, né? Principalmente com compensado. A laminação com fórmica, aí sim, é uma coisa diferente, mas com o acabamento de madeira, a lâmina de madeira é muito difícil. É uma prática bem, digamos assim, não vou dizer completamente ultrapassada, mas existem formas mais comerciais mais baratas hoje para a gente conseguir o mesmo resultado, né? Então, galera, fica aí mais um vídeo. A gente está tentando explicar aqui de uma forma bem didática, bem bacana para vocês essas diferenças aí da escolha do material, o que comprar, o que não comprar, né? Então, tá aí mais um vídeo bacana para vocês. Valeu, galera!